Em 1938, Orson Welles e um grupo de atores interromperam uma transmissão de rádio para avisar o público que o planeta havia sido invadido por alienígenas. Mesmo apenas lendo um roteiro baseado no romance de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, a suposta notícia saiu do controle e levou o país a uma histeria coletiva. Ou será que não? Hoje, vamos dar uma olhada na transmissão original de rádio de A Guerra dos Mundos e nas histórias em torno dela que a transformaram de um drama noturno em uma lenda urbana. Enquanto filmes clássicos como Cidadão Kane, Soberba e Transformers, o filme ainda estavam por vir para Orson Welles, em 1938 ele já era um ator, diretor e contador de histórias respeitado. Ele era conhecido principalmente por sua personalidade extravagante, por suas ousadas obras teatrais e por seu talento vocal no florescente meio do rádio. Considerando que ele era um mestre do suspense, não surpreenderia se anunciasse que alienígenas haviam pousado na Terra e atacavam Nova York, mas, segundo nossa memória coletiva, foi surpreendente. A transmissão, iniciada às 20 horas no horário da Costa Leste, na noite de Halloween, foi produzida pelo grupo teatral Mercury de Wells. A história relatava o início de uma invasão em Grover's Mill, Nova Jersey. Por que lá? O dramaturgo do teatro Mercury, Howard Koch, escolheu o local aleatoriamente olhando um mapa num posto de gasolina onde parou indo para a casa dos pais. Detalhes improváveis como esse fizeram tudo parecer muito convincente para muitos. A narrativa dizia que os marcianos tinham máquinas de guerra andantes que atiravam raios de calor nos humanos que foram ao local da queda. Eles mataram facilmente 7.000 soldados da Guarda Nacional. Em seguida, as Forças Armadas dos Estados Unidos atacou com artilharia e bombardeiros, mas os marcianos não se abalaram e responderam liberando gás tóxico no ar. A invasão prosseguiu com mais marcianos pousando a Chicago e St. Louis. O uso de efeitos sonoros incrivelmente sofisticados, aliado às atuações assustadoramente realistas da trupe do Teatro Mercury, como locutores de rádio e testemunhas dos eventos, deu a tudo uma verossimilhança que convenceu muitos de que era real. Desde a transmissão, alguns relatos afirmam que milhares de pessoas entraram em pânico com o anúncio da invasão alienígena e alguns comentaristas chegaram a aumentar esses números para quase 1 milhão. Um dos boatos mais comuns era que milhares de nova-iorquinos foram às ruas para ver a invasão de perto. A decisão de Welles de incluir falsos boletins de rádio da infantaria e da Força Aérea dos Estados Unidos elevou a tensão de forma eficaz até demais. Grover's Mill, em Nova Jersey, foi a cidade mais afetada pelo pânico, com moradores pensando que a caixa d'água foi tomada por alienígenas. Alguns relatos dizem até que moradores tentaram atirar nela para se proteger dos marcianos. Apesar de difícil comprovar a veracidade desses relatos, algumas pessoas levavam a sério os possíveis perigos da transmissão, especialmente a polícia. Stefan Schnabel, ator do grupo de teatro Mercury, lembrou que o estúdio foi gradualmente ocupado por policiais determinados a interromper a transmissão. Eles discutiram com assistentes e executivos da CBS, que os impediram de interromper até que o programa fosse concluído. Depois que terminou, os telefones do estúdio não paravam de tocar. Paul White, então chefe do CBS News, chamou a cena de pandemônio. Engraçado é que ele também encontrou um Welles desanimado. O futuro diretor de Cidadão Kane lhe disse: "Acabou para mim", acreditando que sua carreira estava arruinada. Hoje, muitos consideram certo que a famosa transmissão causou caos nas ruas e até tirou a vida de algumas pessoas. Apesar de muitos relatos de jornais sobre pânico em várias cidades, isso provavelmente nunca ocorreu na escala descrita pelas lendas urbanas. Pesquisadores modernos afirmam que a grande maioria dos ouvintes percebeu que a transmissão era só uma pegadinha de Halloween. Uma dica era que a transmissão foi precedida por uma voz no rádio dizendo: "A Columbia Broadcasting System e suas estações afiliadas apresentam Orson Welles e o Mercury Theatre on the Air em Guerra dos Mundos de Agun J. Jesh, Jado G. J. de Wells." Havia também o fato de que nenhuma outra estação estava transmitindo notícias sobre a suposta invasão alienígena.
Wells provavelmente nunca teve a intenção de causar pânico com a transmissão. Ele estava seguindo um roteiro que deveria ser reconhecível para qualquer um que tivesse lido o livro clássico de H.G. Wells. A CBS também exigiu que Wells avisasse que era ficção antes e durante a transmissão. Só não percebia quem se esforçasse muito para isso. Se não houve pânico com a Guerra dos Mundos, por que pensamos que houve? Bem, um grande motivo pelo qual os rumores ridículos se espalharam tanto foi porque vários jornais importantes, como o Chicago Herald, o San Francisco Chronicle e o Boston Daily Globe, relataram alegremente que houve. Veja, os jornais, veículos tradicionais de notícias, queriam desacreditar o rádio, que era um meio novo na época. Eles tinham uma rixa específica com o rádio. Dinheiro. A publicidade no rádio atraiu parte do dinheiro antes gasto em impressos durante a Grande Depressão. Essa mudança prejudicou muito a indústria dos jornais. Quando a transmissão de Wells incomodou alguns, jornalistas alimentaram a polêmica e mostraram o rádio como fonte não confiável de notícias. Sensacionalizaram a história e exageraram a ideia de que o rádio causava pânico para convencer anunciantes de que o meio era pouco confiável e que seria melhor investir em anúncios impressos. Apesar dos relatos do Rádio Radiolab dizendo que 12 milhões ouviram a transmissão de Wells e uma em cada 12 pessoas acreditava na invasão alienígena, uma investigação da Slate revelou que dos 5 mil domicílios entrevistados sobre a transmissão, menos de 2% realmente estavam sintonizadas em Guerra dos Mundos. Não surpreendia que tão poucos ouvissem a transmissão de Wells. Ela concorria com o popular programa nacional Chase and Sanborn Hour, do ventríloco Edgar Bergen, um show de variedades de comédia. Um documentário da PBS afirmou que apesar de dezenas de milhões de americanos ouvirem rádio naquela noite, poucos sintonizavam a Guerra dos Mundos no início, pois preferiam o programa de comédia. Wells aparentemente não previu a onda de pânico, nem os rumores generalizados de pânico. Ele só queria fazer um pequeno experimento. O objetivo seria ensinar aos americanos a não acreditar em tudo que ouvem no rádio. De acordo com o próprio homem, ele queria que as pessoas entendessem que não deveriam aceitar nenhuma opinião já mastigada e que não deveriam engolir tudo o que viesse pela torneira, fosse rádio ou não. Como eu disse, foi só um experimento parcial. Não tínhamos noção da dimensão, uma lição valiosa, sem dúvida. Após revelarem que muitos relatos de pânico eram falsos ou exagerados, houve forte reação negativa, possivelmente porque isso não fazia os Estados Unidos parecerem nem tão grandiosos, nem tão inteligentes. A agência encarregada de monitorar as ondas de rádio públicas é e continua sendo a Comissão Federal de Comunicações, FCC. Após o suposto pânico causado por a Guerra dos Mundos, eles investigaram as circunstâncias da transmissão. No final das contas, porém, eles concluíram que nenhuma lei foi violada. Esse é o principal argumento para desmentir o mito de que a transmissão gerou histeria nacional. Se causasse pânico em massa, a FCC teria tido mais problemas com Orson Welles. A FCC encontrou tão poucas irregularidades de Orson Welles e da CBS que proibiu o uso de reclamações sobre o programa em audiências de renovação de licença, basicamente declarando que o pânico era um mito. Se Orson Welles estava preocupado que sua carreira seria afetada, esses medos, para dizer o mínimo, acabaram sendo infundados. Orson Welles seguiu com uma carreira muito bem sucedida em Hollywood, talvez em parte devido à publicidade de sua façanha em 1938, talvez também por ser um dos diretores mais talentosos da história de Hollywood. Pode ser qualquer um dos dois. A Guerra dos Mundos gerou polêmica e boatos, mas não foi a primeira farsa no rádio, perdendo esse título por mais de 10 anos. Acontece que, 12 anos antes, em janeiro de 1926, a BBC foi interrompida durante uma discussão sobre literatura do século XVIII. A interrupção de 12 minutos dizia que havia tumultos em toda Londres. Depois, relatou falsamente que o Big Ben foi explodido, um político linchado e um hotel queimado até o chão. O mais interessante é que o roteiro foi escrito por um padre católico.
Apesar de ser adiantado a Orson Welles na farsa do rádio, esse homem de fé, até onde sabemos, não dirigiu nenhum dos maiores filmes da história. Todos já ouvimos que a vida imita a arte, e infelizmente, às vezes também imita lendas urbanas sobre arte. Apesar de os relatos de pânico em massa e histeria após a transmissão de Welles serem falsos, eles se confirmaram quando um roteiro parecido foi ao ar no rádio do Equador. Em 1949, Eduardo Alcaraz e Leonardo Paes produziram uma versão em espanhol do roteiro de 1938 de Welles. Após a transmissão, o pânico irrompeu e logo explodiu em tumultos e caos nas ruas. Ao menos 7 pessoas morreram, entre elas a namorada e o sobrinho de Paes. Uma estação de rádio e um jornal que alimentou a farsa foram totalmente incendiados. Isso saiu do controle rapidamente.